E aí, galera do Luau Podcast, estamos aqui mais uma vez, depois de muito tempo, revivendo o que há de mais atual na nossa sociedade, o que está o povo comentando aí. Eu estou aqui com um convidado especial, estamos fazendo de longe, dessa vez por uma live, é o Vinícius Macia, que é um estudante de jornalismo que tem repercutido muito aí na mídia, criticado bastante o tipo de jornalismo que ele chama de sensacionalismo. Um cara que ele pega no pé, viu? O Ben Mendes, é o jornalista Ben Mendes, da Ronda do Consumidor do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no UOL Podcast. Eu sou o Vinícius Macia, sou estudante do último semestre de jornalismo, estou aí para me formar e, como já foi muito bem dito aqui pelo Elielson, eu fiquei famoso no TikTok após um vídeo, na verdade, chamado Como Eu Me Livro do Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Esse vídeo, ele foi uma ideia bem despretensiosa, e ele acabou fazendo um sucesso que eu não imaginava. Tá, talvez eu imaginasse um pouco que ele fosse estourar, porque eu via muito nas pesquisas do TikTok ali, Ben Mendes se dando mal. As pessoas queriam ver isso acontecendo, talvez por se incomodarem com o tipo de postura. E aí eu fiz esse vídeo e acabou bombando mais do que imaginei, teria bombado. Enfim, me apresentei e falei um pouco mais até do que me apresentar. Ô Vinícius, vou te falar uma coisa, viu? Que eu no início eu achava você um hater, né? Eu acompanhei seus vídeos desde o começo, mas aí você foi explicando as práticas e conceitos do mundo jornalístico, o que que é a ética jornalística, o que que é. Eu sempre tenho visto você ponderar em cima de argumentos, né? Você não tem demonstrado um viés pessoal. Inclusive, como prova disso, né, você critica outros jornalistas, que fazem o jornalismo da mesma prática, como, por exemplo, o Celso Russomano, do estado de São Paulo, e o jornalista recém-chegado agora nesse mundo de Pernambuco, que é diretor do PROCON, né? Ele chega lá dando carteirada. E aí eu queria primeiro perguntar para você, o que vocês aprendem na faculdade a respeito de coação? Perfeito. Uma obra interessantíssima que a gente é obrigatória, na verdade, para todo mundo que está estudando jornalismo, é um livro chamado A Regra do Jogo, é de um jornalista muito conhecido chamado Cláudio Abramo. E por que é tão famoso esse livro? Porque ali ele fala, é uma frase assim que surpreende todo mundo que chega na faculdade. Ele diz que a ética do jornalista é igual à ética do marceneiro. Ele diz que, olha, eu sou jornalista, mas o meu hobby é marcenaria. E a minha ética como jornalista é a mesma ética como marceneiro. Ou seja, eu sou, como jornalista, um cidadão. Eu não tenho poder de polícia, eu não tenho poder como juiz, eu não tenho poder como promotor de justiça. Então, os aprendizados sobre coação, eles estão incluídos ali na disciplina de ética e legislação em comunicação e se relacionam muito com essa ideia. O jornalismo ele é visto na sociedade como um quarto poder, mas essa expressão ela é figurativa, ela não é uma expressão que você pode levar ao pé da letra. Então, o jornalista ele não tem poder de polícia nenhum e, por isso, a sua atuação deve estar ligada à sua missão, que é informar, tão somente informar. Eu Quando vejo, você... eu vejo você falar, desculpa te interromper, eu vejo você falar sempre assim, que o papel deles, que, por exemplo, no caso do Ben Mendes, se ele chegasse e ouvisse as duas partes sem tomar um lado, seria de fato o jornalismo pretendido, não. Com Ou se certeza. ele avisasse, eu sempre vejo também você falar, por que ele não liga antes? Por que ele não avisa antes, né? Com certeza. O jornalismo, ele é a prática de você, especialmente a reportagem, né? É a prática de você pegar uma informação do seu ambiente de apuração, das fontes e dos documentos, e levar para o seu público. À medida que eu faço mais do que isso, e principalmente na medida que eu interfiro na informação, eu, primeiro, contamino a informação, então eu estou praticando uma violação técnica. Como que eu vou retratar uma informação que eu estou interferindo nela?
ela vai acabar sendo contaminada e o público não vai ter uma imagem fiel da realidade. Então as pessoas adoram falar, nossa, que gerente barraqueiro. Não, a gente não sabe se ele é barraqueiro no normal dele, porque ele está sendo provocado ali. Então essa interferência, ela quebra muito do que é para ser o jornalismo, que é um retrato dos fatos. E quando eu falo de imparcialidade, a gente tocou no ponto de imparcialidade, sempre me lembra uma outra bibliografia que eu vou citar hoje aqui, que é o professor Nilson Lage. Eu até me esqueci o nome exato, é Teoria e Técnica do Jornalismo. A relação com as fontes deve ser cordial e correta. Trata-se, inegavelmente, de uma troca, mas o que deve ser trocado é sempre informação e nada mais. Nem o repórter se transformará em agente da fonte, nem o contrário. Essa frase ela é muito interessante, porque nós observamos nesses episódios que o repórter ele se transforma em um agente, quase que ele estivesse fazendo uma advocacia filmada. E eu digo sempre, a enorme parte dos meus problemas com o Benoni, com o Celso e com o Gilson Batista agora, seriam resumidas, seriam encerradas, se eles parassem de chamar aquilo que eles fazem de jornalismo, porque eles estão me prejudicando, estão prejudicando a área que eu vou estar daqui a pouco. Entendi. E me fala uma coisa, vamos trazer um pouco isso para o mundo da prática, tá? É um caso que está quente aí, que está todo mundo falando. Esse caso das Casas Bahia, eu acho que foi um dos vídeos mais chocantes do canal do B Mendes, porque ele vai lá no estabelecimento das Casas Bahia, a gerente atende ele, né? Ela explica para ele que houve uma abertura de solicitação no dia 17 e, posteriormente, essa solicitação teria sido acatada no dia 30. Ela tenta explicar para ele, pelo que eu vi no vídeo, tá? Eu vou compartilhar aqui o vídeo daqui a pouco com você vai ver esse momento. E aí ela tenta explicar isso para ele e ela a todo momento é interrompida, né? E aí ela fala que é 7 dias a partir do dia 30 que teria sido acatado. Uma coisa que eu achei interessante nesse momento é que ela reconhece o erro. Ela não foge que as Casas Bahia está errada. Mas ele, para tentar movimentar a reportagem, ele começa a falar de uma forma que, para o ouvinte dele, ele está falando das Casas Bahia. Mas para ela que está lá no momento, é para ela. Entendeu? Então, é uma confusão. Você consegue enxergar isso também ou não? Sim, com certeza. As produções sensacionalistas, especialmente nesses casos de direito do consumidor, elas acabam precisando. No caso do que a gente mais comumente entende como sensacionalismo, que é o que a gente chama de jornalismo policialesco, você não precisa provocar, porque o crime ele é bárbaro e ele está acontecendo na frente das câmeras. Então, você não tem essas provocações. No caso de você fazer sensacionalismo com algo que, em algum momento, tende a se tornar sem graça, você tem que fazer essas provocações. E é isso que eu observo muito nas reportagens. Eu estava, inclusive, conversando agora com um amigo advogado. Engraçado, tem muito advogado que começou a me seguir com relação a esses vídeos para acompanhar mesmo essas práticas. Até acredito que porque ele invade competências da advocacia, não sei. Mas a grande questão... Tem um caso, inclusive, curioso, que ele falou de um tom assim irônico com a estudante de direito, né, na penúltima reportagem dele. Isso, eu cheguei a conversar com ela, inclusive. Ela conseguiu uma liminar, né, para tirar a parte dela, ou para borrar o rosto, no mínimo, porque, de fato, há um deboche ali por parte dele, querendo dizer, olha quem foi falar, uma estudante de direito. E o que é muito contraditório, e eu já falei em outro vídeo, é que ele já foi um estudante de direito que foi até uma delegacia e disse que era advogado e foi preso por conta disso. Então, como que uma pessoa que tem esse histórico se sente na liberdade de debochar de alguém por ser estudante de direito? Ela, pelo menos, nunca disse que era advogada sem ser. Tá.
Vinícius, do ponto de vista jornalístico, vamos se manter ainda sobre a última reportagem para ter uma delinear sobre isso. No último momento ali, que a gerente das Casas Bahia, ela entrega o valor para a mãe a titular, na verdade, da compra, né, da reclamante. E aí ela vira para ele e fala assim, Bem Mendes, eu sou mãe de família, você me chamou de mentirosa. E aí, você acredita que aquela forma é a forma correta de se agir enquanto está de frente com as câmeras? É a forma de... Porque eu vejo você ensinar como conversar com o ouvinte também, né? Porque, na verdade, ela está ali... não só defendendo o trabalho dela a partir daquele momento, mas também tá defendendo a imagem dela também, né? E aí você ensina isso no seu canal, não é isso? Perfeito. Eu acredito que essa mulher, ela foi perfeita. Eu, quando vi esse vídeo, essa parte dela, eu me lembrei imediatamente daquela caixa de supermercado lá do Celso Russomano, que ele queria um pacote de papel higiênico. Eu falei, putz, é o que essa mulher queria falar, e essa gerente falou agora. Isso é perfeito. Da minha parte, eu sempre recomendo que as pessoas sejam comedidas, porque se você se exaltar, ainda que você ganhe a discussão, você vai estar gerando audiência para isso. E o que eu vejo é que as pessoas que estão nesses programas, não é que elas querem sair bem nem mal na fita, elas não querem aparecer. São pessoas que sempre estiveram na vida delas normal, pacata, ali, tranquila, e elas não querem aparecer nem para o bem nem para o mal. Então, ok, eu acho que no caso dessa gerente, foram palavras muito acertadas e, para mim, esse trecho vai ficar para a história, porque é um trecho que as pessoas deviam usar como exemplo. Mas eu ainda defendo que as pessoas tomem muito cuidado. Eu sempre digo que tem 3 princípios, segundo essa minha técnica, por assim dizer. O primeiro é: domine a grande arte de ser sem graça, não dê audiência. Se você O que você quer dizer com isso, sem graça? Eu ainda não entendi o que você quer dizer sem graça. É curioso, porque quando uma assessoria de imprensa faz uma nota dizendo assim: nós confiamos na justiça, nós estamos tranquilos, não há qualquer irregularidade, as pessoas, quando vê televisão assistindo isso, debocham, elas falam, putz, mas os caras falaram isso, todo mundo sabe que não é, porque não é assim. Mas esses assessores de imprensa são geniais, porque quando você usa frases sem graças desse jeito, o assunto esfria. O assunto esfria na hora. Se você pegar essa tua oportunidade de dar sua voz, de dar sua versão e transformar isso no espetáculo, cara, o assunto vai continuar. O assunto vai continuar e as pessoas não vão esquecer daquela crise. E essa é a grande questão. Você está no meio de uma crise de imagem. O teu objetivo é tacar água e não gasolina. Então, dominar a arte de ser sem graça é isso. Aproveitando, o segundo ponto que eu sempre falo aqui, tem que lembrar que jornalista não é polícia e jornalista também, pelo menos enquanto ele está jornalista, ele não é advogado. Então, o conselho que eu dou é: não entre no mérito da relação de consumo. Se você entrar, é um caminho sem volta. Você vai ter que segurar isso até o fim. Deixe claro que você resolverá, mas não da forma que ele quer, não dessa forma dele se achar um xerife. E o terceiro ponto é: não demonstre ter medo de justiça, porque se você faz isso, as pessoas vão te olhar com desconfiança. Esses são os 3 grandes princípios que eu defendo. Pois não. E na última reportagem como que é o nome do jornalista lá de Recife, que eu esqueci agora? É o Dilson Batista. Dilson Batista, ele dá voz de prisão para o gerente, né? O cara diz, não, vou tirar do meu bolso para pagar. É uma coisa muito constrangedora. Vinícius, eu vou compartilhar aqui um momento, para que não fique só nas palavras. Perfeito. O momento que a gerente das Casas Bahia passa o recado para o Ben Mendes. Vamos ver. Tá? Continue fazendo o seu trabalho sem ferir e ofender pessoas. Deixa eu falar depois. Sim, não, claro, eu não estou falando, só para ouvir.
você é trabalhador quanto eu, independente Sim. do cargo e da posição que ocupamos, né? Sim, Eu estou aqui representando a Casas Bahia, mas por trás eu tenho filhos e família. eu sei. A dona Sabrina, em momento algum, me chamou de mentirosa, independente, e eu, da primeira vez, eu fui educada com você, a segunda, eu fui educada até o momento de você me chamar de mentirosa. Então, assim, respeite o trabalho das pessoas, que você vai ter um trabalho de sucesso. Eu entendo que você ganha, né, o seu Ibope, é ganhando seguidores, é ajudando o consumidor. Existe uma diferença de você querer realmente resolver o problema do consumidor. No seu caso, você quer resolver e quer ganhar seguidor. Respeita o seu Agora trabalho. a senhora está fazendo juízo de valor que não compete a senhora fazer. Respeito o seu trabalho, mas te falo, não é o primeiro caso que eu vejo você sendo desrespeitoso. Já vi você sendo processado. Não estou aqui para julgar ou para criticar, não me cabe a isso, né? Eu estou aqui representando a empresa. Da primeira vez, eu acho que você não teve o que questionar da minha educação. Da segunda, você viu a minha falta de educação pela sua falta de respeito. Sou Vou esperar a senhora trabalhadora, encerrar. sou mãe de família. Então, assim, por trás disso, de todo o teatro que é montado com o seu trabalho, existem pessoas que trabalham também. E eu, sim, eu fui transparente com a Sabrina o tempo todo. Eu não menti para a Sabrina. E você não falou que eu estava... Tá aí, entrou uma propaganda aí, mas beleza. Entrou uma propaganda aí. Você viu aí? Chocante, né? É chocante e é muito verdadeiro da parte dela. Aquele caso da estudante de direito, a atendente que estava lá fez uma fala parecida, né? Falando, olha, eu sou trabalhadora, sou CLT. Aí, nesse caso, essa mulher, ela jogou um trunfo lá no comecinho, que foi falar assim, ó, não fala ainda não, deixa eu falar. Se ela não tivesse feito isso, ele teria interrompido ela até ela não conseguir falar uma vírgula dessa sentença que ela proferiu aí. Como que você julga do início ao fim esse caso? Me fala agora, Cara, você soltou um pedacinho, eu vi o seu vídeo que você soltou, você falou que teria matéria aí para uma semana soltando o vídeo, eu acho que a galera tá te cobrando isso daí. bastante. E aí? Me fala agora tudo que você tem para falar sobre esse vídeo. Eu acho que eu nunca fui tão marcado quanto nesse vídeo. Nunca mesmo, assim. Nem no vídeo que ele me citou eu fui tão marcado quanto nesse vídeo. E é claro, há um caso delicado e uma coisa que eu já falei em um vídeo eu nunca, em momento nenhum, disse que uma das empresas ali atendidas não praticou irregularidade. Porque não tem como eu saber se praticou ou se não praticou. E eu acredito que muitas das que estiveram ali, de fato, tem alguma irregularidade. Nesse caso, nós estamos falando de uma morosidade, né, de uma empresa que demorou para fazer um atendimento e que não deveria demorar tanto, segundo essa tese. Mas a grande questão aí esse nariz de palhaço, assim como um quadro que ele está chamando bastante agora, que é o tal do Sextou, me indica talvez uma queda na audiência dele. Talvez o canal não esteja performando tanto mais quanto já performou. E talvez até por isso usaram desse nariz de palhaço, porque a gente viu que o nariz de palhaço estava guardado ali. Ele foi armazenado para ser utilizado em algum momento. Então, esse nariz de palhaço ele foi muito bem coreografado, foi muito bem planejado, ao meu ver. E, de um modo geral, esse episódio ele é uma verdadeira assinatura. Como eu disse, é um ponto zero aí. A partir de agora, se eu falo que eu sou sensacionalista e ele vem aqui e me processa, tá lá o vídeo. Tá lá o nariz de palhaço. Como que um repórter que põe o nariz de palhaço não pode ser chamado de sensacionalista? Como que um programa que faz isso não pode ser chamado de sensacionalista? Então, para mim, esse episódio é emblemático. Ele é uma assinatura do que eu venho falando em todos os vídeos. Vinícius, sobre essa movimentação que está tendo no canal dele, de ele colocar Breno Godoy para apresentar, a esposa dele para apresentar, outro rapaz que eu nunca tinha visto na minha vida, nem atrás dos bastidores, para apresentar, de uma forma que
tenta imitar o trabalho dele, mas que acaba ficando ainda mais cômica. Como é que você tem enxergado essa movimentação? O que tem por trás dos bastidores sobre isso? E você acha que ele quer ir para onde com essa ideia? Eu acho que tem muito a ver com o fato dele ter ido para o SBT, né? Eu acho que talvez seja uma questão de agenda, porque afinal de contas, além de estar no SBT, ele estuda medicina e tal, e tem uma agenda. Talvez seja essa questão. Mas talvez também, e aí são duas hipóteses, tenha muito a ver com a obtenção agora da carteira da OAB, porque o advogado ele não pode ter uma conduta parecida com pessoas como nós, pessoas que não são advogadas. A OAB ela tem uma série de restrições, uma inclusive que as pessoas não sabem, que é curiosa, é que um advogado não pode ter uma vida pública de bebedeira, de sair por balada e encher o caneco. É que essas coisas elas não são tão divulgadas, mas é isso, o advogado, ele, nem quando ele não está como advogado, ele pode ter qualquer conduta. Me deixe fazer uma vírgula aí. Nesse caso, quando ele tem duas profissões, ele é advogado formado e com a OAB, e também ele é formado em jornalismo. Quando ele se apresenta como jornalista, ele não anula automaticamente o viés advocatício dele naquela área de atuação que ele está fazendo agora, naquele momento, naquela reportagem? Não basta falar, né? A gente tem que agir como tal. Eu posso falar que eu sou uma coisa e agir como outra. É aquela velha história, né? Tem focinho de porco, rabo de porco, grunha igual porco. É o quê? É tatu? Não, é porco. Então, no caso dele, ele vem de mãozinha dada com um dos lados, defender o direito desses lados. O que é isso? É jornalismo? Não, isso se aproxima mais, na prática, de uma advocacia. E aí ele chega a dizer que não é advocacia, é mediação. E como eu já disse no canal, existe a lei de mediação no nosso país. O mediador ele tem que ser aceito por ambas as partes, e a mediação, a princípio, ela é confidencial. Ela só não vai ser confidencial se ambas as partes concordarem que não é confidencial, que pode filmar e tudo bem. Então há essa contradição. Não basta eu falar que agora eu estou como isso, agora eu estou como aquilo. Então haja como tal. Entendi. Vinícius, sobre essa proliferação desse tipo de reportagem, como os filhotes do Celso Russomano, né, para dizer assim, você acha que é uma tendência? Com certeza, com certeza. Um dos trabalhos que eu cito muito é um que se chama Sensacionalismo Neo-Kit, é uma tese de doutorado de um rapaz chamado Renato Ferreira de Moraes. E ali ele analisa o foco dele é o Luciano Huck, mas ele analisa, dentre outros, especialmente o Celso Russomano. E lembrando da grande proporção eleitoral que isso dá. As pessoas elas não estão acostumadas a ter senso crítico. Quando as pessoas veem um justiceiro, alguém com esse alter ego de herói, as pessoas ficam doidas, elas querem seguir, querem saber como que essa pessoa vive, querem votar nessa pessoa. Então, acredito que a tendência, porque as vantagens são muitas. Você tem vantagem financeira, você tem vantagem no seu círculo social, você tem vantagem política. Então, eu não acho que vai acabar tão cedo isso. Vinícius, sobre essa frase, do ponto de vista jornalístico, Minas Gerais pode dormir tranquila hoje. Ele tem encerrado todas as reportagens dele dessa forma. O que você vê a respeito disso? Tem alguma teoria sobre isso, não? É o tal do populismo, né? O jornalista, ele tem uma função que talvez poderia fazer a sociedade dormir muito mais tranquila. Assim como o judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo executa, o jornalismo publica. E como que o jornalista faz uma transformação social? Você tem um problema ali e aquele problema está incomodando as pessoas. Você vai, apura aquele problema e publica as informações. Com essa publicação, você vai gerar uma pressão social tamanha que as pessoas vão começar a questionar os agentes públicos e essa mudança vai acontecer. Eu me lembro, falando disso, de uma reportagem de um jornalista muito bom, que é o
Vinícius Sassini, meu xará, onde ele comparou as listas de voos de políticos com as listas de voos de doação de órgãos. Isso porque ocorreu de um menino precisar, se eu não me engano, de um rim ou de um coração e não ter avião para isso e acabar que o menino vai a óbito. E o que aconteceu com isso? Ele apurando, ele descobriu que um dos aviões da FAB, que era o que estaria escalado para transportar esse órgão, estava sendo usado por um político. E descobrindo isso, ele publicou a reportagem. Depois que ele publicou a reportagem, a repercussão foi tamanha que hoje os aviões para transporte de órgãos eles são exclusivos. A FAB dedica aviões para isso. Não existem duplicidades. Então, a função do jornalismo, ela segue, percebe esse caminho. Você faz a transformação através da sua missão, que é informar. Quando eles pegam esse viés de salvador da pátria, na verdade, eles buscam um ganho político. Essa é a grande, ainda que não seja eleitoral, mas o ganho político extra-eleitoral ele também é muito vantajoso. Você não vê também como uma questão de ego, dele se achar o herói, um herói de Minas Gerais, uma coisa desse aspecto, dessa natureza? Aí caberia uma análise mais psicológica, né? Eu não sei se ele, talvez ele se considere uma espécie de herói, de força extra-policial. Eu vi um vídeo agora, até falei, que ele diz que a Ronda do Consumidor é uma espécie de auxiliar da justiça, sendo que você abre aqui o escavador e tem quase 100 processos no nome dele. Então, quer dizer, o auxiliar da justiça que abarrota a justiça. Não, eu pergunto isso para você por conta de uma frase que ele tem também, que ele fala assim: quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa coisa não é. Sim. Então, ele tem um ego muito inflado, como todos os outros que seguem nessa mesma conotação, na minha visão, tá? E aí eu não estou aqui como jornalista, você me perdoe, aqui é um podcast, eu posso expressar minha opinião também. Eu tenho até medo de expressar aqui com você, que é o grande jornalista hoje do Brasil, né, que está dando aulas de ética e de postura, de como se comportar, mas eu estou expressando minha opinião realmente. Ele tem colocado como se ele não tivesse defeitos, como se ele tivesse sempre fazendo da maneira correta. E é cômico isso diante de todas as circunstâncias, né, de coisas que foram comprovadas ao longo do tempo, inclusive com condenações. Teve uma recente de uma advogada que entrou com um pedido de dano moral e ele reconhece depois, posteriormente, que ele ofendeu ela, né? Que ele chamou ela, se eu não me engano, acho que foi de incompetente, uma coisa assim. Ela ganhou R$30 mil, desqualificada, né? Sim. E aí eu fico pensando se não é uma questão de ego também, ou é uma questão para afrontar. E aí entra numa outra situação que eu queria lhe perguntar. Ben Mendes tem confrontado algumas instâncias judiciais, policiais, políticas, de uma forma que ele não tem mais visto limites, paredes. Isso você atribui à força dele, e para dar contexto a isso, a essa pergunta, eu vou exibir esse vídeo agora para você, da forma como que ele fala com os policiais, no caso das Casas Bahia, quando os policiais chegaram lá, tá? Então, perfeito. Assiste aí. A loja e a cliente, que é a Sabrina. Teve algum desentendimento com a gerente da loja? O que a senhora entende como desentendimento? Teve algum atrito, alguma briga? Teve discussão relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, mas aí eu vou deixar que na reportagem a nossa audiência veja. Entendi. Bem, Mendes, é porque é o seguinte, ela quer fazer um boletim de ocorrência sobre o fato que ocorreu aqui. Vinícius, você consegue ver um tom de deboche com a polícia nesse momento, que ele inclusive tem trazido nos outros vídeos falando, olha, quando
o jornalista que pede a polícia demora 1, 2 horas para vir. Quando é o fornecedor, chega bem rápido. E aí, quando chega, ele trata dessa forma, que depende do que você entende de conflito, né? E aí? Perfeito. Eu disse aqui que para mim, boa parte dos problemas estariam encerrados se ele não se apresentasse como jornalista. E aí fica a dúvida, mas por que ele faz isso, se não se amolda tanto? É porque hoje o jornalista ele tem uma liberdade no Brasil muito grande, e até os policiais acabam muitas vezes ficando com medo disso, de serem acusados de censores, de repressores de jornalistas. Então hoje é muito confortável no Brasil você se chamar de jornalista, e mais confortável ainda depois de 2009, quando o Gilmar Mendes decidiu que você não precisa de diploma para ser jornalista, e na verdade você não precisa de nada. Hoje o jornalista ele se autodenomina jornalista. Então, se eu quero ser jornalista, pronto, eu sou jornalista. Inclusive, eu sempre falo que eu sou estudante, mas eu poderia, pela lei, dizer que eu sou. Eu não digo por uma questão pessoal. Mas é isso, para mim há esse desafiar da justiça e dos policiais e da polícia, porque ele sabe, como jurista que é, como advogado, que o jornalismo hoje ele é muito vantajoso você se autodenominar jornalista, você ganha um salvo-conduto para muita coisa. Na sua opinião, tinha que ter uma regulamentação mais profunda, uma revisão sobre a questão do jornalismo hoje, do jornalista no Brasil? Eu acredito que sim. Eu gostei muito do voto do ministro Gilmar Mendes lá em 2009, onde ele diz, olha, é difícil você separar a liberdade de expressão do cidadão comum da liberdade de expressão do jornalista. Então, seria um risco ao cidadão você exigir diploma para o exercício do jornalismo. Vamos supor que tem uma senhorinha que viu um buraco lá na porta da casa dela. Ela foi, tirou uma foto, postou no Facebook. Ela estaria exercendo irregularmente o jornalismo? Porque ela postou um fato que está acontecendo. Então, o Gilmar Mendes, ele mostra essa indissociação, mas, ao meu ver, faltou um molho nesse voto do Gilmar Mendes. Porque, ok, não precisa mais de diploma, mas precisa do quê? O que é esse tal de jornalismo? E hoje o jornalismo brasileiro vive uma crise de identidade enorme, enorme. Eu acho que é o maior problema do jornalismo hoje no Brasil, é essa tamanha crise de identidade, onde todo mundo que quiser, a hora que quiser, basta pegar uma câmera, se dizer jornalista para fazer os maiores absurdos que quiser, inclusive agir como policial, inclusive chamar a pessoa de incompetente, pôr nariz de palhaço, fazer mundos e fundos, e aí depois você vai lá para o STF e fala, estão querendo me censurar, censura nunca mais, porque eu sou jornalista. É isso que acontece, infelizmente. Vinícius, mudando, dentro do mesmo contexto, mas mudando um pouco de figura, saindo um pouco da figura do Ben Mendes. Já que você falou dessa questão do jornalismo, eu queria trazer um tema sobre essa questão do jornalismo opinativo. É assim que fala, não? Perfeito, opinativo. Que está sendo muito comum hoje, né? Antes, eu me recordo bem, por exemplo, no Jornal Nacional da Globo, nós tínhamos um comentarista formal para poder fazer a parte do comentário ali, né? Ele tinha um tempo, de pouco tempo, mas ele expressava a sua opinião ali e a função dele era comentar. O jornalista que apresentava, né, o âncora, lia o teleprompter, né, como o Silvio Santos fala para Raquel Sherazade na entrega do troféu imprensa, ele diz, olha, eu contratei você para ler o teleprompter, não para poder dar sua opinião. E aí ela rebate, gerou depois um processo sobre isso, mas virou muito comum essa questão do jornalista dar opinião sobre o fato e dar uma diretriz do que ele acha no momento que ele dá a informação. O que você vê sobre isso? Bom, é importante a gente esclarecer, em primeira coisa, que sim, o jornalismo ele também tem a atribuição de opinar. Agora, a opinião jornalística ela é diferente da opinião do senso comum. A opinião jornalística é uma forma de você acessar coisas que os fatos, por serem duros e objetivos, não conseguem.
E justamente para ser esse acesso, a opinião jornalística ela tem que ser baseada em fatos. Você ainda vai dar a sua opinião, mas é uma opinião embasada. Sobre o jornalismo opinativo, é importante, assim como os informes publicitários, que são aquelas reportagens que são pagas por alguma empresa, tem que estar muito claro, a transparência dentro do jornalismo é um conceito que é pouco falado até na academia, mas ele é um conceito muito importante. É necessário que esteja claro para o espectador os momentos da opinião e a diferença entre uma opinião e um fato. E eu vejo, sim, eu acho que talvez isso seja as coisas que as pessoas mais me pedem para falar. Eu vejo, sim, momentos em que a grande imprensa, principalmente, peca, porque acaba opinando sem deixar muito claro o que está opinando. E aí, quando o público descobre, o público É tendencioso, né? é tendencioso. E o público, ele se revolta quando ele observa que ele foi enganado, que, na verdade, ali havia uma opinião e não um fato. E Eu acho que a muito, grande... muito legal o jeito de você analisar. Eu acho que é isso. Você conseguiu chegar num denominador. Porque eu sentia isso, mas eu não sabia descrever, né? Porque basicamente isso. Basicamente, agora, resumindo, depois que você falou, quando fica claro que é uma opinião, tudo bem, é sua opinião. Quando ela vem no viés de tendência, né, tendenciar a informação por um viés político, religioso que seja, ou mesmo que não seja um viés qualquer, comercial, mas ela vem camuflada para uma sociedade que está muito mais evoluída, eu acho que está aí o problema. Você acha que isso daí tem jeito ainda? Os jornalistas ele tem visto isso também? Como que tem sido enxergada essa questão dentro do seu meio? O jornalismo, ele é muito prático, ele é muito pragmático e, infelizmente, por conta disso, os estudos eles patinam muito. Para mim, inclusive, é uma opinião polêmica, eu acho que eu até vou irritar alguns estudantes da área, mas para mim, uma das piores coisas que existem no jornalismo, na faculdade de jornalismo, é você poder apresentar um produto jornalístico no final do semestre como TCC, no final do ano como TCC. Perdão, no final do curso. No final do curso como TCC. Não se obriga os estudantes a produzirem academicamente para o jornalismo. E talvez por isso a teoria do jornalismo ela caminha tão mais vagarosamente e a gente vive em eternas crises à busca de soluções. Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que tem jeito, mas acredito que essas tensões, essas desconstruções, elas sempre vão existir. O que me incomoda hoje é o abuso do que se chama violência, de usar a tal da violência, ameaça contra a imprensa, como um escudo para a gente não falar das coisas importantes. Então, eu acho que é importante condenar os ataques, é importante condenar as agressões, mas não confundir isso com críticas legítimas ao jornalismo. O jornalismo ele precisa de críticas porque a gente melhora através das críticas. E eu vejo abuso nisso hoje. Eu vejo as pessoas chamando de ataques coisas que são críticas profissionais, legítimas, coisas que fariam o jornalismo melhorar muito. Outra coisa, quem é que delimita hoje o que é fake news dentro do jornalismo? O original, tá? Hoje, na verdade, não há... Tá, ok, existem as agências de checagem, elas ganham um atributo muito grande por parte dos tribunais, né? Os tribunais confiam nas agências de checagem, mas, basicamente, toda reportagem ela tem uma documentação, ou seja, não é que você vai captar entrevista, pegar documentos, aí você publica só a reportagem, o resto você joga fora. Você vai arquivar a documentação para você ter provas daquilo que você está falando. Então, grande parte das diferenças entre fato e mito podem ser verificadas através dessa documentação, no caso de uma judicialização, por exemplo.
Mas é interessante você falar no que nós definimos hoje como fake news. Fake news é um termo, na verdade, que irrita muito quem trabalha com jornalismo, quem estuda, porque ele é um termo contraditório. Por quê? Na verdade, não é contraditório fake news, é contraditória a tradução que a gente fez de notícia falsa. E o que é notícia? Notícia é um gênero textual baseado no relato de fato. Então, se é falsa, não tem como ser notícia. Alguma coisa está errada nessa tradução. Essa é uma má tradução. Então, para delimitar o que é verdade e o que é mentira, seria muito importante que as agências de notícia mesmo fossem mais transparentes com a documentação das reportagens. Eu cheguei um tempo, quando eu fazia um blog, do lado da página de reportagem, ter uma página de transparência, mostrando todos os e-mails que eu troquei, os documentos que eu coletei, a íntegra de todas as entrevistas. Claro que é um trabalho mais difícil, mais penoso, mas foi um trabalho experimental bacana, um trabalho experimental que nos ajuda a ganhar credibilidade com as pessoas. Eu te perguntei isso e eu posso te exemplificar, como, por exemplo, recentemente nós tivemos o caos no Rio Grande do Sul, ficou público e notório aí, todo mundo acompanhou através da mídia, e viu um dos casos que ficou muito no auge nessa questão de fake news, foi o dos caminhoneiros que estariam sendo multados por não ter notas fiscais no posto da Cefaz. Sendo que as outras emissoras, se não me engano, o SBT e a Record, publicou uma notícia, né, e a Band, se não me engano, dentro do posto fiscal, filmando o que estava acontecendo ali e mostrou e denunciando. E a Globo tratou aquilo como fake news. Então, eu vejo uma confusão tão grande dentro desse conceito, que não tem fiscalização. Hoje, na minha visão, é um brigando contra o outro, né? Todo mundo em prol de um viés próprio, uma coisa que não é mais pautada dentro do jornalista, e tá aí a admiração que você tem construído dentro do TikTok, na minha visão, porque você vem ponderando exatamente o que é o jornalismo de fato, imparcial, com a notícia, como você próprio falou aí, dentro de um viés de transparência, e que não tem acontecido mais, onde as pessoas têm que simplesmente ler a notícia ou dar a notícia e pronto, e depois deixar com que a população interprete. Claro que tem que existir o programa político, o programa opinativo, tem que existir o programa esportivo, o programa social, onde todo mundo vai dar, mas dentro do jornalismo, pelo menos é o que eu entendo que você tem defendido, é a imparcialidade. É isso mesmo? Perfeito. Até me puxaram a orelha uma vez num dos vídeos que, na verdade, puxaram a orelha muito errado, porque eu falei imparcialidade e falaram, olha, imparcialidade não existe, porque isso, porque aquilo, porque todo mundo tem um pressuposto. Na verdade, o que se entende dentro do jornalismo não é que imparcialidade não existe, pronto. Na verdade, o que se entende não existe imparcialidade completa. Isso não existe porque todo mundo nasceu em algum lugar, todo mundo torce para algum time, todo mundo votou em alguém ou votou em branco. Todo mundo tem alguma vivência que vai, de alguma maneira, interferir na notícia. Mas, e o diabo sempre mora no mas, né? Mas você não pode usar desse fato de que não existe imparcialidade completa para não perseguir a máxima imparcialidade possível dentro do seu conteúdo. E imparcialidade se resume em objetividade. Então, se 5 caminhões foram barrados, 5 caminhões foram barrados. Se mataram 3 pessoas, mataram 3 pessoas, não mataram 4. Mas, ao mesmo tempo, eu retorno, existirão escolhas. Eu posso dizer que mataram 5 pessoas ou que 5 pessoas foram mortas. Essa escolha já denuncia a minha visão, meu posicionamento. Talvez eu diga que 5 pessoas foram mortas porque eu sou de um posicionamento político favorável ao governador desse estado,
então eu não quero dar algo muito incisivo. Ou talvez eu diga, mataram 5 pessoas por uma questão crítica mesmo, para criticar os órgãos de segurança pública através dessa minha escolha. Mas é isso, o jornalismo ele é fazer escolhas, e fazer escolhas sempre acarreta na perda de um pouco de objetividade, o que não significa que a gente pode, a partir disso, liberar geral. E agora pode tudo, você pode falar o que você quiser que vai ser chamado de jornalismo. Não é bem por aí. Fechou. Vinícius, queria te agradecer por ter aceitado o convite de passar essa horinha aí comigo, esclarecendo os fatos, a gente falando sobre essa tendência aí, que é esse jornalismo do YouTube, da Ronda do Consumidor, do Celso Russomano, desse rapaz aí de Recife, que tem provocado muito as redes sociais. Te agradeço de verdade por ter aceitado esse convite, tá? Seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado. E espero que você continue fazendo seu trabalho aí no TikTok, rendendo muita repercussão, viu? Muito obrigado pelo convite, eu gostei muito de ter participado dessa conversa e seguimos juntos aí, convido vocês que estão assistindo a me acompanhar também e, enfim, sigo à disposição do podcast. Muito obrigado, viu?